E aí, pessoal, beleza? Compartilhar com vocês aí situações aí que a gente vem encontrando no dia a dia da oficina. Quando a gente fala de reformar motor, queimou junto de cabeçote, fazer uma reforma do cabeçote, a gente vem encontrando situações em que muitas vezes as pessoas não acreditam, as pessoas têm determinados carros em que a manutenção é mais complexa, ela onera bastante a pessoa, tá? E que chega no ponto em que a pessoa não tem condições financeiras ou que investir aquele valor fora da realidade para ela, aí ela decide querer trocar o carro e tal. E a gente vem vendo isso com bastante frequência. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que a gente tem aqui, que é um caso semelhante. Tá? No caso aqui é um HB20 1.6 2014-15, em que o cliente acabou que comprou o carro, já faz mais ou menos um ano, por aí um pouco menos, e nunca olhou a água, o líquido do sistema de arrefecimento. E resumindo, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Acabou que apodreceu ali uma carcaça, perdeu a água e ficou andando assim. Trajetos curtos, mas ficou andando, sei lá, uma semana mais sem água. Apesar de ser trajetos curtos, 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros, um pouco mais, acabou que o carro até veio aqui para fazer um serviço de freio, que não tinha nada que ver, e o cliente comentou comigo que parecia que sentia cheiro do motor, um cheiro de queimado, e era um motor que estava praticamente cozinhando, né, sem água. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Ó. Essa peça aqui, ó, vocês podem ver que apodreceu, esse tubo metálico. A carcaça é em alumínio, mas o tubo é metálico, ele apodreceu. Tá? Ele fez um furinho aqui. Ó. Tá? O cano quebrou porque quando eu botei a mão ele quebrou o cano. Tá? O cano está todo podre. Aí ele vai atrás do cabeçote, perdeu toda a água, tá? O cabeçote ficou isento aí de água, de líquido, né, do arrefecimento. Acabou que danificou a junta. E eu descobri quando eu coloquei a peça nova, que eu abasteci o sistema para fazer funcionar, e ele começou a cuspir água para fora. Quando dava partida, ele jogava água para fora e também o ventilador não ligava. Tá? Então, por causa da peça, queimou junto do cabeçote. O cabeçote aqui, infelizmente, ele não está aqui para mostrar para vocês, mas assim, ele não tem corrosão, nada no cabeçote, não aconteceu nada, foi simplesmente aqui a junta. Deixa eu ver como é que ele vai aqui. Ele vai nessa posição, ó. Queimou a junta aqui, ó. Mal e mal aqui tu vê um pontinho queimado. Ele passou água no segundo cilindro, no terceiro e no quarto cilindro, onde que pode ver aqui, ó, esse aqui é o primeiro cilindro, ó, ele manteve aqui essa linha preta que vocês estão vendo, ó, pode ver que aqui, ó, onde que passa a água, já não existe mais, ó. Tá, ele estava passando água. Aí fizemos a desmontagem, tudo. Aqui pode ver, ó, que esse cano aqui também já está podre, tem que trocar esse cano. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o estado da bomba d'água. A bomba d'água aí tá, deixa eu achar ela aqui, mas ela está completamente corroída ali a bomba. Ó, aqui tá todas as peças, aqui, ó. Ó a bomba d'água, ó o estado dela. Completamente corroída aqui a parte da turbina. E aconteceu o seguinte, então. Ao tirar o cabeçote, tudo legal, tudo bonito, mandamos para a retífica. A princípio a gente ia fazer uma plana no cabeçote. A gente explicou tudo para o cliente que no bloco de ferro fundido também acontece, mas bloco de alumínio, cara, quando empena o bloco, tá, que nem no caso que foi um problema, não foi desmontado à toa, né? Então houve a queima ali da junta, tá? Então o cabeçote empena, tá? E empena o bloco também, o bloco é em alumínio.
Pode ver que, diferente dos antigos, né, antigamente de ferro fundido, pode ver que o sistema de arrefecimento, ele contorna todas as camisas aqui, todos os cilindros, né? Então, ele já deforma pelo próprio aperto dos parafusos, né? Quando aperta aí o cabeçote, ele sempre acaba tendo uma deformação, porque o correto, quando faz essa desmontagem, tirar os pinos, tirar o bloco de cima, fazer a desmontagem total dele, e lá na retífica eles dão um passezinho em cima aqui, tá? Testam a planicidade, porque a junta, ela pode até fazer uma vedação, mas ela é responsável por fazer a união entre o bloco e o cabeçote. Ela não é feita para fazer correção de imperfeição, fazer a vedação, né? Ah, tem uma imperfeição aí no bloco, no cabeçote, a junta vai vedar. Não, ela não é feita para fazer esse tipo de vedação. Só a união aí entre as duas peças. Então, o que aconteceu? A retífica passou o cabeçote para nós, e o cabeçote, para vocês verem, ó, de tanto que aqueceu, ó, o cabeçote ele passou todas as medidas dele, e ele vai ficar 0,2 abaixo da medida. O cabeçote estaria condenado. Só que aí o que acontece? A gente não encontrou um motor completo para trocar, a gente não encontrou nada. Um cabeçote novo na concessionária, a gente ligou, está 8 mil e uns quebrado, um cabeçote novo. Não sei se vem com válvula, se vem completo ou o quê. Acredito que não, seja só o cabeçote em si. Então ali o cliente já correu do valor. A parte completa, se fosse mexer aqui na parte de baixo, iria gastar ali uns... se fosse deixar o cabeçote condenado, desmontar e dar uma plana aqui, colocar uma junta sobre medida, a pessoa iria gastar ali mais ou menos, a gente mais ou menos fez uma conta por cima assim, dá uns 13, 14 mil por aí, e se fosse colocar um bloco, o cabeçote novo, e tirar e fazer a plana aí, só o cabeçote é 8 mil, então mais todo o serviço da oficina, mais o serviço de retífica, chega tranquilo aí a 16, 17 mil por aí, né? Dependendo do que vai precisar trocar. Tá? Então o que acontece é que o cliente acabou não querendo fazer essa parte aí, esse tipo de serviço avançar mais. Então, e mesmo o cabeçote do carro está condenado por causa disso aqui levou a um aquecimento tão grande que condenou o cabeçote. Visualmente não dá para a gente ter certeza aqui de como está o cilindro, tá? Mas provavelmente aí ele vai haver um consumo de óleo, certo? A gente passou por tudo isso, a gente passou para o cliente, os riscos de desmontar, ter que fazer plane e tal, antes de desmontar. A gente até passou para o cliente o seguinte, ó, dependendo da situação que a gente tirar o cabeçote e o bloco tiver empenado, a gente não monta se não tirar o bloco para fazer a plana. Então o problema foi pior do que se imaginava, né? O cabeçote tá condenado, o cabeçote desse carro aqui, e a gente não ia montar nada, ainda mais condenado, né? Ainda mais o cabeçote condenado, a gente não monta, né? Existe um risco muito grande para a empresa, né? Para a oficina. Se colocar, porque vai vir uma junta sob medida, né? Não vai mais utilizar essa aí, utiliza uma sob medida para compensar ali essa altura aí que foi tirada na plana, tá? Mas ninguém dá garantia disso, tá? E a gente vai funcionar, vai montar, ele vai funcionar. Só que aí a gente pulou fora, a gente já tinha passado que a gente não ia montar dependendo da situação, tá? Aí aqui é um caso em que a gente indicou o cliente aí numa outra oficina, porque aqui isso aí é uma coisa normal que acontece aqui na cidade, é normal esse tipo de serviço de montar condenado, a gente aqui não faz, e então por isso que a gente não faz muito reforma de motor e tal, né? Então isso aqui já começa a botar em xeque, assim, aquela coisa assim, ó, resumindo, a gente está querendo já parar de fazer cabeçote, tá? A gente já está, motor completo a gente não faz mais, a gente manda na retífica, a gente só instala, mas motor a gente não faz mais.
justamente por isso, porque tem outras pessoas que aí botam o serviço, a mão de obra lá embaixo, aí diz que dá, diz que aceita fazer isso, fazer aquilo, aí quando tu quer fazer uma coisa bem feita, o cliente não paga, acha caro e tal, né? Tem as razões deles e tal. Então aqui é um caso em que ele só está esperando aqui o cara da outra oficina vir buscar, eu já botei a roda, tudo ali, só baixar, porque tem que segurar o motor aqui, aí depois a gente desce ele, tá? E é isso aí, ó, para vocês verem, ó. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ó. Cara, vai comprar um carro, dá uma olhada no sistema de arrefecimento, coisas simples aqui, ó, que nem um fluido de freio, só tira a tampinha, dá uma olhada, aqui o arrefecimento, não está aqui o bocal, mas abre a tampinha lá do arrefecimento, dá uma olhada, vê se tem aditivo, vê se o líquido, existe o líquido do arrefecimento ali, né, tá? Se tem se tem um aditivo, que aqui no caso só tinha água, o cliente nem sabe se tinha ou não tinha, porque ele comprou e ficou andando. Então aqui é um caso, claro que anos andando sem aditivo, ó. Aqui o outro cano aqui está podre, ó. Aqui, ó, está podre o cano, ó. Se tirar aqui também vai estar a mesma coisa. Olha o estado da bomba d'água, totalmente corroída. Então, a falta de aditivo no sistema de arrefecimento levou à corrosão das peças, que levou a danificar o cabeçote, praticamente o bloco, porque o bloco também está empenado. Imagina se condenou o cabeçote, então imagina como é que está aqui, ó, tá? Então, para vocês verem, ó, o cuidado que tem que ter com coisas básicas como o líquido de arrefecimento, tá? Como aqui o caso, né? Então, cuidado, ó, vamos comprar um carro, que eu posso dizer isso daí, ó, dá uma olhada, vê se tem aditivo e tal. Se não tem, vamos supor que, não tem, eu tô achando que não tem cor e tal. Cara, e é o carro que tu quer, pega ele, vai fazer uma revisão pós-compra, pede pro teu mecânico de confiança, dá uma olhada, cara, tem aditivo, na dúvida, troca. Não, tem a marca tal, vou na concessionária, compro o pronto uso ou o concentrado. Na dúvida, bota novo. Eu sempre digo, tem dúvida, com correia dentada a mesma coisa, que nem aqui é corrente, né? Mas está em dúvida, pega e bota nova. Aqui, ó, só o cabeçote está 8 mil e pouco. Imagina quantas trocas de aditivo, no caso, quantos litros de aditivo e manutenção não conseguiria fazer com 8 mil? E aqui tu mexeu numa coisa original também, ó, estava tudo bonito, agora está tudo ferrado agora, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, ó, tomem cuidado, ó, mantenha, troca uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos aí, que é uma manutenção aí, por mais que às vezes a gente acaba gastando uma manutenção num momento que a gente não quer, mas a gente preserva de não cair aí numa bronca dessas aí, ó. O carro aí tá entre se decide, não decide, o que fazer, o carro tá aí já, acho mais ou menos aí uns 10 dias parado aí, só em função do cabeçote aqui do decidir, até que chegou o ponto que o cliente quer fazer uma meia sola, tá? Que aqui na cidade é normal isso acontecer, as pessoas fazerem, porque ela acaba que, ó, pesa isso aqui, ó, e a pessoa não tem. Às vezes a pessoa acha, é só um carinho. Eu já ouvi isso falar, é só um carinho, porque ele é pequeno, né? Só um carinho, só um HB20, eu já ouvi uma vez falar, mas é só um Onix. Sim, mas aí tu vai lá, tem um Star, é cheio de tecnologia. Não é porque é um carinho pequeno que não tem tecnologia, que demanda, é custoso, tá? O carro é pequeno, mas custa muito dinheiro para fazer uma manutenção como essa, como mexer numa corrente e tal, né? Então, não deixe chegar nesse ponto. Dá uma boa olhada no sistema de arrefecimento, troque, na dúvida troca, bota aí pede pro teu mecânico e tal, botar um aditivo bom aí, para não acontecer isso daí, né? Porque senão quando chega numa situação assim, ó, cara, vai gastar, tem que estar preparado com dinheiro, senão não vai conseguir fazer uma coisa boa. Beleza, pessoal? Fica aí o recado aí, o exemplo, e aqui nós já estamos largando de mão até de fazer um simples cabeçote, justamente porque aqui, ó, tá empenado e a pessoa não quer tirar um bloco e desmontar para fazer, e nós aqui a gente não vai montar uma peça faceada numa peça
empenada. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.